Amém? Hoje nós estamos comemorando, no último domingo do mês, 2 anos do nosso campus da Igreja do Amor aqui em Orlando. E nós estamos aqui, chegamos aqui há 2 anos e durante todo esse mês de fevereiro, em todos os domingos, nós tivemos várias pessoas aqui, amigos queridos, ministrando a palavra e celebrando junto essa festa. Então, hoje, eu estou aqui para encerrar com a última ministração da nossa celebração de 2 anos. Nosso querido pastor Arthur não está aqui com a gente, mas está no coração. Ele está na nossa implantação da Igreja do Amor em Maryland, em Washington, D.C., Amanhã ele já está de volta, ele foi ontem de noite, prega e volta. Nós estamos implantando uma igreja lá também linda, vibrante, que está nascendo. Mas hoje Deus colocou uma palavra muito especial no meu coração. E o tema da ministração é quando alguém dentro da igreja te magoa. É uma palavra forte, necessária. Porque todos nós, em algum momento, já vivemos ou vamos viver isso na nossa vida. Perceba que eu dei o título, quando alguém dentro da igreja te magoa. Eu não dei. Se alguém na igreja te magoar. Porque não é uma condição sine qua non. É fato. Em algum momento da vida, nós vamos viver essa realidade inevitável. Seremos magoados por pessoas. Por quê? Porque, gente, a igreja, ela não é perfeita. Ela não é perfeita porque ela é formada de gente. Ela é formada de pessoas. E pessoas são imperfeitas. Pessoas são falhas. Então, em algum momento, você vai entrar na igreja e talvez você vai receber uma palavra dura de alguém que estava num dia mau e, sem querer, descontou a raiva dela em você. Você vai entrar na igreja e, em algum momento, você não vai ser acolhido como você gostaria, abraçado como você gostaria. Em algum momento, você pode ser ferido por alguém dentro da igreja. Mas a questão aqui que eu quero trazer luz para vocês não é se nós seremos magoados, porque vocês já entenderam que é quando, que a gente vai ser, verdade ou não? A questão aqui é como nós vamos reagir quando isso acontecer. Qual será a nossa reação quando alguém pisar no nosso calo? Qual vai ser a nossa reação quando fizerem alguma coisa que a gente não se agrada, quando se comportarem de uma maneira que não deveriam? Eu coloquei quando alguém dentro da igreja ou quando alguém na igreja, porque a gente precisa fazer essa diferenciação. Eu amo a igreja de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu estabelecer o seu reino aqui na terra. A igreja é o plano de Deus para que vidas sejam salvas, restauradas, transformadas. A igreja de Cristo é uma coisa maravilhosa, gente. Coisa boa a igreja. Eu sou uma pessoa apaixonada pela igreja desde a minha tenridade. Desde pequenininha eu cresci na igreja. Minha mãe me levava para a igreja todo domingo. Tinha ensaio, eu ia para o ensaio. Tinha um ministério, eu participava de tudo na igreja quando eu era criança. Até o que eu não sabia fazer, eu entrava para querer fazer. Eu sempre quis fazer parte do louvor. Mas eu nunca tive esse dom de cantar, Quem sentar do meu lado vai perceber isso. Eu tenho que até cantar um pouco mais baixo, porque eu sou desafinada, desentoada. Deus só recebe meu louvor, porque quando sobe como perfume, como diz a Bíblia, Se subisse como nota musical, o meu era o único que não passava do teto. Não sei cantar. Estudei música há muitos anos. Eu fiz piano, violino. Passei muitos anos estudando. E até tocar eu sei, mas cantar nunca foi meu forte. Então, na igreja, no louvor, eu era aquela pessoa que fazia a pasta dos músicos. Naquela época tinha isso, hoje em dia não tem mais isso. Entenda, não que eu esteja tão velha, mas eu era da época que a gente colocava uma pasta com a partitura para os músicos. Hoje em dia, veja, é um tablet. Não tinha mais isso naquela época. E eu fazia, imprimia, arrumava tudo. Porque eu cresci na igreja, a igreja é maravilhoso. Na igreja a gente se desenvolve, verdade ou não? Na igreja a gente aprende o quê? A gente aprende a suportar uns aos outros em amor, porque na igreja tem muita gente processada. Tem ou não tem? Não tem aquele irmão que pisa no nosso calo? Tem. É na igreja que a gente aprende a perdoar. Verdade ou não? É na igreja que a gente aprende a amar as pessoas. Na igreja a gente aprende a servir. A gente também aprende a ser servido. Gente, na igreja a gente é discipulado, a gente discipula. Na igreja a gente é abraçado, a gente abraça. Na igreja a gente celebra nossas conquistas, mas a gente chora também nossas tristezas. Na igreja a gente conhece às vezes os nossos melhores amigos da vida. Quem nunca encontrou o grande amor da sua vida? Dentro da igreja. Na igreja, levanta a mão, quem conheceu na igreja? Eu também. Na igreja a gente casa, verdade ou não?
Na igreja, a gente consagra os nossos filhos a Deus. A igreja faz parte de vários momentos especiais na nossa vida. Nasce uma criança, na igreja a gente celebra e leva a criança. Ela ganha o certificado, verdade ou não? A gente entende que é nova criatura, a gente batiza na igreja. A gente casa na igreja. E até nos momentos mais tristes da nossa vida, é a igreja que está ali, junto com a gente. Quando morre alguém que a gente ama. A igreja é algo muito, muito especial. Na igreja a gente encontra a nossa vocação, nosso propósito de vida. E para algumas pessoas, até a profissão encontra na igreja. Eu cansei de ver adolescentes, jovens, que chegavam na igreja, não entendiam nada de mídia, de comunicação, mas chegavam na igreja e aprendia com o celular a filmar, fazer stories. Daqui a pouco ele estava preparando a arte do culto. E quando a gente viu, se formou o quê? Um designer dentro da igreja, um fotógrafo. Quantas pessoas hoje são colaboradores da igreja? A gente tem vários colaboradores no Brasil e eles começaram só por vocação. Na igreja, servindo, descobriram a sua profissão. A igreja é extremamente especial. Mas a gente está vivendo um tempo onde nós estamos encontrando tantas pessoas tão ofendidas e tão feridas. E é por isso que eu queria falar sobre a importância da igreja. E falar sobre esse assunto para cada um de nós. Para ilustrar, eu vou começar contando a história de uma pessoa que acordou e tudo que ela precisava era de uma bebida quente, revigorante, para continuar o dia. Então, ela foi numa cafeteria para tomar um café bem quentinho. E quando ela chegou lá de cara, ela já foi mal atendida. Já começou a ficar frustrada porque a pessoa que foi pegar o seu pedido era lento demais, devagar demais. Demorou para passar o troco. Ali na cafeteria, na hora de sair o café, aquela pessoa que parecia que estava fazendo de má vontade, parecia que era uma obrigação, nem parecia que ele estava pagando. Entregou o café e quando ele foi dar um gole, ele, bom, pelo menos eu vou tomar um café quentinho. Quando ele deu um gole, o café estava frio, gelado. E ele chegou para o atendente e disse, meu querido, esse café está frio, não tem condições de eu tomar um café. E aí o atendente disse assim, eu não posso fazer nada, porque aqui a gente tem uma política de empresa que uma vez que o café está na xícara e foi entregue ao cliente, acabou. Ele disse, mas você pode sim fazer alguma coisa. Pelo menos esquentar esse café. Fazer um outro café. Bom, aquele homem nem esquentou o café, nem fez. Ele já estava estressado, querendo sair do estabelecimento. Até que quando ele estava indo embora e dizendo assim, nunca mais eu volto aqui. O gerente disse assim, você hoje foi o escolhido para vestir o avental e ser parte da empresa. E aí ele disse, eu? Ser parte de uma empresa com esse povo aí? Não, se eu vestir o avental, eu agora não posso falar mal dessas pessoas que me atenderam mal, que me frustraram. Eu vou ser um deles. Pois bem, essa é uma história ilustrativa e essa é apenas uma cafeteria. Mas vamos pensar que ela é a igreja de Cristo. Muitas pessoas estão tratando a igreja de Cristo como um estabelecimento comercial. Entrei, o café está quente, eu fico. Está frio, eu vou embora. Tá do meu gosto? Eu fico. Não tá? Eu vou. Tem estrutura impecável? Eu fico. Não tem? Eu vou embora. Sabe, a igreja não é um estabelecimento comercial. A igreja é a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo. E o que eu amo na igreja é isso. Porque o estabelecimento comercial, ele já nasce pronto. Ele já nasce pronto. Você vai num restaurante, falta cadeira? Vocês não estão me ajudando a pregar. Falta cadeira, gente? Não. Você vai num restaurante que acabou de inaugurar, no primeiro dia da inauguração, tá tudo impecável. Você vai num salão de beleza, também tem tudo. Tem todos os equipamentos. Mas igreja não, gente. Porque igreja não é um estabelecimento comercial. A gente está construindo isso aqui juntos. É por isso que aqui tem uma cortina. É por isso que durante muito tempo a gente não tinha muita coisa. A gente está construindo porque igreja é uma família. Eu faço, você faz, todos nós fazemos juntos. E a gente não entra aqui, não volto mais nessa igreja porque não tem uma parede atrás. Não é? Não é bonito o suficiente. Não tem salas com máxima tecnologia para os meus filhos. Não. A igreja é um movimento em constante crescimento. Ela não é um serviço religioso, onde a gente fica de acordo com a experiência do dia. A gente fica de acordo com aquilo que nos entregaram. E quando a gente entende o que é a igreja, a gente entende que na igreja a gente pode servir, mas não somente servir. A gente tem um propósito eterno. A gente vai ganhar a eternidade
com Cristo. Mas a pergunta é, o que fazer quando a igreja decepciona? O que fazer quando alguém dentro da igreja nos fere, nos maltrata? O que fazer? Bom, a gente pode nos afastar, a gente tem essa opção de se afastar, deixar a amargura tomar conta do seu coração, ou vestir a camisa, sair da arquibancada e fazer parte de algo muito maior do que você. Hoje eu quero compartilhar 3 episódios na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um mestre em tantas áreas na vida. Mas se tem algo que ele foi mestre, foi ensinar sobre a igreja de Cristo. Verdade ou não? Esses dias a minha filha mais velha estava lendo Coríntios e disse: mãe, eu estou tão apaixonada pelo livro de Coríntios. Paulo não tinha papas na língua, né? Eu disse: é verdade, filha. Com Paulo não tinha meias palavras. Ele sabia ensinar o que era a igreja de Cristo. E hoje nós vamos experimentar e falar um pouco sobre a vida de Paulo. Sobre o que Paulo enfrentou dentro da igreja. O que Paulo passou dentro da igreja e o que ele aprendeu dentro da igreja. A primeira lição que a gente precisa entender é quando alguém dentro da igreja nos ferir, a gente precisa reconhecer o peso da ausência. Fala comigo, ausência. Ah, fala com vontade, gente, para a gente acordar. Ausência, pronto. É só para reter no seu coração. Atos capítulo 9, versículo 26, se você tem sua Bíblia, abra, por favor, nosso sermão expositivo. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus, você vai ter conhecimento, mas você vai ter aplicabilidade prática. Essa mensagem vai te dar ensino o suficiente para você saber o que você faz com ela durante a semana, durante a sua vida. Porque esse é o objetivo da Bíblia, não é? Não adianta a gente só conhecer e não saber o que fazer com o nosso conhecimento. Então, hoje nós vamos conhecer e saber o que a gente faz com o conhecimento. Amém? Atos capítulo 9, versículos 26, diz assim: E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Bom, o texto começa a falar do momento em que Paulo, que antes era Saulo, que antes era um perseguidor da igreja, que antes não era um cristão, mas agora já havia se convertido, já havia mudado de vida, havia ido a Jerusalém para se encontrar com os discípulos, para se encontrar com a igreja, para ser parte da igreja. E quando ele chega lá, ele não é bem recebido. Ele tem aquilo que eu chamo de ausência de reconhecimento. Talvez quando você ouviu essa palavra ausência de reconhecimento, você atrelou àquele sentido de eu fiz tanto e não fui reconhecido. Verdade ou não? Mas o reconhecimento que Paulo não recebeu aqui foi muito pior, gente. Não foi de algo que ele tinha feito e não tinha recebido reconhecimento. Aqui a ausência de reconhecimento com Paulo foi sobre quem ele era, sobre a sua própria identidade, sobre a sua mudança de vida. Ele não recebeu o reconhecimento. Não acreditaram que ele agora era uma nova criatura em Cristo. Não acreditaram que agora ele era um homem de fato convertido. E talvez você está aqui e você sofreu isso que Paulo sofreu dentro da igreja. A ausência de reconhecimento. Ou seja, olharam para você e te julgaram pelo teu passado. Menino, mas aquilo eu conheço. Aquilo no passado, ó, fazia isso, fazia aquilo. Acontece. Acontece de, às vezes, as pessoas olharem para nós. E hoje a gente já é uma nova criatura, a gente é uma nova pessoa, mas elas nos julgam pelo nosso passado. Acontece também das pessoas olharem para a gente e nos julgarem por um fato isolado da nossa vida. Quem nunca não foi julgado por um fato isolado da sua vida? Por um momento de fraqueza, por uma falha. E aí, por causa de uma única coisa que você fez, toda a sua vida é destinada a pensar, você é isso. E você não é o seu erro. Você não é o seu passado. Mas, infelizmente, talvez alguém fez isso com você. Não se preocupe, fizeram com Paulo também. Fizeram comigo. E vão fazer com outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas são falhas. Tem uma frase de Tim Keller que eu gosto muito. Ele diz assim, ó, você é mais imperfeito e pecador do que jamais imaginou. E, ao mesmo tempo, é muito mais amado e perdoado do que talvez jamais tenha ousado sonhar. Uau! Isso é uma grande verdade. Eu e você somos mais pecadores do que a gente imagina. A gente
A gente se vê muito bonzinho, verdade ou não? Mas todos nós somos falhos. Nós fomos concebidos no pecado. Colossenses fala disso, da nossa fraqueza, da nossa tendência para o mal. Mas olha bem para mim, do mesmo jeito que nós somos falhos, nós somos amados por Deus. Paulo sofreu falta de reconhecimento. E talvez você também. Talvez alguém julgou você pelo seu passado, julgou por um erro, julgou por um momento. Você não precisa se decepcionar nem se frustrar. Você pode continuar. Você pode escolher perseverar. Eu fico imaginando Paulo com toda a boa vontade do mundo, viajou, estava sofrendo perseguição, porque agora, de fato, ele era um novo homem. E ele estava lá, chegando na igreja para somar, mas ninguém queria se encontrar com ele, porque ninguém acreditava nele. Você tem noção do que é isso? Ele sofreu a ausência de reconhecimento por quem ele, de fato, era. Mas ele não sofreu só ausência de reconhecimento. Ele sofreu ausência de apoio. O texto diz assim, ó. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se. Gente, aqui deu pena. Porque olha o que o texto fala de Paulo. Ele procurava juntar-se aos discípulos. Essa expressão no grego, no original, sugere uma tentativa contínua. Um esforço repetido para ser aceito. Essa é a tradução para a expressão no grego. Ou seja, tentativa contínua, esforço repetitivo. Isso significa que não foi só uma má impressão. Não foi só um momento que Paulo foi rejeitado. Foram várias vezes. E várias vezes sendo rejeitado, várias vezes ele se esforçou para continuar sendo aceito. Ele fez um esforço contínuo para se reunir e encontrar com a igreja, mas várias vezes eles relutaram. John Stott explica esse momento e dá uma explicação sobre o que a igreja estava fazendo com Paulo, um pouco mais amena. Ele explica que os crentes de Jerusalém, eles ainda não tinham conseguido compreender o processo de redenção de Paulo. Eles não conseguiam entender como a graça de Deus poderia perdoar um homem tão pecador. Um homem que matava, um homem que perseguia, um homem mau. Era difícil para eles acreditarem, gente. É o mesmo que a gente conhecer um assassino famoso, ele entrar na igreja e na mesma semana ele dizer, eu estou transformado. A gente chega a duvidar. Porque a gente tem dificuldade de entender a graça redentiva de Cristo. A gente tem dificuldade de entender que Deus transforma as pessoas. E Paulo estava ali, ó, gente, tentando. Eu procurei me juntar várias vezes. Imagina, era como se ele estivesse entrando na igreja e todo mundo virasse as costas. E ele disse, mas domingo eu vou de novo. E todo mundo virava as costas. E ele dizia, mas domingo eu vou mais uma vez nessa igreja. Uma hora eles vão gostar de mim. Bem parecido com o que a gente vive hoje em dia, verdade ou não? Aqui, se alguém olhar para você e não falar a paz, a pessoa diz, não vou mais nessa igreja porque só tem gente snob. Ninguém falou comigo. A gente vive um tempo difícil, em que as pessoas estão mais acostumadas. É por isso que a gente tem que trazer o verdadeiro evangelho. Eu fico imaginando, Paulo já tinha sofrido tanta perseguição, açoites, prisão. Ele sofreu de verdade perseguição porque ele era um pregador do evangelho de Cristo Jesus. E aí ele diz assim, rapaz, eu juntei todos os meus esforços para me juntar a essa igreja, colaborar com ela, para que ela cresça. E quando eu chego aqui, ninguém quer nem olhar na minha cara. Vou desistir. Não dá mais. Ele fez isso? Não. Ele perseverou porque ele entendeu que a falha de um não é a falha da igreja. O erro de um não é o erro da igreja. Então entenda, pessoas vão falhar. Não transmita sua amargura, sua raiva, sua frustração para a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja é a noiva. Às vezes acontece. Às vezes a gente encontra resistência dentro da própria igreja. Às vezes na igreja, ao invés de ser abraçado, a gente é alvo de fofoca. A gente tem que falar a verdade. E não é só dentro da igreja, é em qualquer lugar, em qualquer ambiente, talvez no seu trabalho. Às vezes até dentro da casa. Em qualquer lugar a gente pode estar sujeito a isso. Ao invés de a gente receber acolhimento, a gente vai receber um olhar desconfiado.
Quem é tu que está chegando agora? Já queres mandar na igreja? Não é? Já viu um novato chegar para voluntário? Os outros acham que eles são melhores do que um novato. A gente já está aqui há 2 anos servindo. Tu agora que chegou, tu já quer mostrar serviço? Gente, ser humano é um negócio complicado, verdade ou não? É por isso que eu digo, gente, a gente é tudo processado. Olha, Deus tem muita misericórdia com a gente. Todos os dias. É como se Deus dissesse assim, rapaz, eu vou te dar mais uma chance. Porque tu dá trabalho, mas eu vou te dar mais uma chance. Isso é ser igreja de Cristo. Quem nunca, ao invés de ser acolhido, recebeu, né, um olhar desconfiado, né? Quem nunca recebeu uma competição silenciosa que foi chamada de zelo? Não. É porque eu faço isso aqui bem feito há muito tempo, entende? Eu sei fazer melhor. É só um zelo com a casa de Deus. É zelo não. É sua inveja. É sua mesquinharia. É você que não quer ver o outro brilhando igual a você. Verdade ou não? A gente tem que dar nome para o pecado, gente. Me desculpa. Vocês estão até com medo de mim, mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando alguma mentira? Não. É assim que é o ser humano. É assim a nossa natureza. Chega alguém melhor que a gente, o normal é a pessoa se sentir ameaçada. Rapaz, seja feliz, porque a pessoa vai agregar na sua vida. Ela vai te ajudar a crescer, ela vai ajudar a avançar. Todo mundo que entra na igreja em algum momento já sofreu, porque pessoas falham. Não fica achando que é só as ovelhas não, os pastores também sofrem. Ninguém fala disso, mas é preciso falar. A gente também, olha, recebe um olhar de desconfiança. Quero saber a verdadeira motivação. Pior é quando você vem do Brasil pra cá. Acho que é porque a gente veio por causa da Disney. Não, gente, eu já vinha pra Disney várias vezes, todos os anos com as minhas filhas. Eu não precisava morar pra ir pra Disney. Mas sempre tem um olhar de desconfiança. Quero só saber o que foi. Verdade ou não? Mas não pode fazer nada que já é alvo de uma conversinha depois do culto. Rapaz, tu viu? Tá duro falar isso, mas é a verdade. Todo mundo sofre falta de apoio dentro da igreja. A gente já sofreu várias vezes. Vocês pensam que quando a gente começou o ministério, todo mundo... Ai, pastora querida, eu gosto tanto de você. Você é tão maravilhosa. Suas palavras me abençoam tanto. Minha vida foi transformada com aquela ministração. Isso é hoje, gente. Isso é agora. Se bem que tem os dois lados da moeda ainda agora. Mas no começo, meu Deus, não queria nem olhar na minha cara. Quem é essa pirralha? Gente, quando nós começamos há 22 anos atrás, meu marido era seminarista. O que é seminarista? É um estudante para pastor. Você faz 4 anos de teologia. E ele era jovem, e eu também. Se eu já sou jovem hoje, imagina 22 anos atrás. Eu era uma menina. E Arthur tinha um cabelo assim, ele botava um gel na época, que tinha uma moda, e ele botava o cabelo para cima com gel. E ele ficava na porta da igreja. Todo mundo que entrava, ele dava a mão, seja bem-vindo. Né? É comum. O pastor Batista fica no começo e no fim do culto. E nós ficávamos. E as pessoas que chegavam de visitantes olhavam para Arthur e faziam assim, me apresenta o pastor, quem é o pastor da igreja? Aí Arthur tinha que dizer assim, sou eu. Você é o pastor da igreja? Eu me lembro que no começo, quando a gente começou a igreja, o povo dizia assim, mandaram uma criança. De fato, a gente era novo. De fato, a gente não tinha muita experiência, mas não tinha um coração. A gente queria servir. A gente tinha um coração doador e só Deus sabe todas as renúncias que a gente fazia para servir a nossa igreja local. Gente, eu morava muito longe. Eu nunca nem tinha ido. Eu nunca nem tinha ouvido falar do bairro que enviaram a gente para ser missionário na igreja. De tão longe que era. Eu fazia 2 faculdades. Eu fazia uma de manhã e uma de tarde. Eu fazia direito de manhã, eu fazia sociologia à tarde. Arthur fazia direito e teologia. Arthur trabalhava. Eu me desdobrava em 1000. Num domingo, a gente passava o dia na igreja. Tinha que fazer comida, a gente almoçava na igreja. Comia comida gelada, porque nem micro-ondas tinha. E quando chegava na igreja, eu recebia os piores olhares. Quem é essa Patricinha? Era assim, eu me sentia assim. Quem é essa pirralha que está aqui? Sabe de nada da vida? Eu me lembro que uma vez... Eu tenho muitas histórias para contar. Eu não vou contar todas, mas vou contar só essa, porque vale a pena. As pessoas mais velhas, elas têm um pouco de dificuldade de receber a liderança de uma pessoa mais nova. Até conhecer e saber da integridade e tudo. Né? Hoje em dia, a gente lidera super bem pessoas bem mais velhas, que têm idade de ser pai da gente. E naquela época também a gente ganhou carinho, respeito, amor. Isso foi no começo, tá? Mas olha só. Tinha umas senhoras que elas queriam porque queriam me fazer ser o que eu não era, vestir o que eu não queria vestir, falar como eu não queria falar. O tempo todo elas me consertavam. Porque eu era a esposa
do futuro pastor da igreja, né? Então, quando eu chegava na igreja, assim, de calça, toda a vida eu tive a mente aberta, eu fui criada numa igreja diferente. Então, assim, eu usava calça. Naquela época, 22 anos atrás, quem servia, todo mundo usava saia. E sempre uma roupa social, como eu tô aqui, bem no figurino, de pregadora. Mas, normalmente, no culto, eu venho de tênis. Aí, elas dizem assim, você não pode vir com essa roupa. Não fica bem pra você. Você tem que aparentar ser mais velha. Porque você já é muito jovem. Ninguém vai dar credibilidade pra você. Elas reclamavam do esmalte que eu pintava na minha unha, da cor que eu usava. E eu me lembro que eu fui fazer uma visita uma vez. Gente, meu Deus, eu acho que eles faziam de propósito para saber. Vamos ver até onde ela aguenta. Eu não dou um ano para eles saírem daqui e colocarem outro no lugar. Eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã e tinha uma bancadazinha assim, como uma escadinha que dava para o terraço. E aí estavam várias senhoras assim, e as mulheres todas sentadas na cadeira, eu como era mais jovem, e também naquela ansiedade de ser aceita, das pessoas entenderem que de fato eu amava aquilo ali, que eu queria fazer parte. Eu sentei no chão, sentei na escadinha que dava para o terraço. E todo mundo ia almoçar, e aí uma das mulheres pegou, fez o meu prato, colocou a comida, e literalmente, gente, acreditem, ela colocou no chão do meu lado. Aquilo para mim já foi um pouco assustador. Porque colocar um prato de comida no chão, gente. Quando ela colocou no chão, eu fui querer pegar o prato assim para segurar, né, e tal. Nisso veio o gato da mulher. O gato da mulher veio abocanhar a minha comida. E eu fiquei assim em choque sem saber o que eu fazia. E ele começou a comer de um lado. E ela, vamos, tire o prato do chão. O gato vai comer sua comida. Coma, pastora. E todas elas riram. Como quem diz assim, vamos ver se ela aguenta. Gente, eu peguei aquele prato, comido do gato, e eu disse assim, o que eu vou fazer agora? Se eu não comer, eu vou dar para elas um atestado de que eu não sou uma pessoa comum. Se eu comer, eu vou comer o beijo do gato. Aí eu fiquei comendo toda a parte que eu imaginei que o gato não tinha comido. Sabe lá Deus se eu comi de fato a baba do gato ou não. Mas eu acho que na cabeça delas era a intenção de dizer assim, até quando eles vão aguentar? E nós estamos aqui, olha como valeu a pena esperar. 22 anos depois, uma igrejinha que começou com 7 pessoas, que uma bateria era uma caixa de papelão com prato e talher em cima. E olha o que Deus fez, mais de 11 campos espalhados no Brasil e no mundo. Nós temos expansões em vários países. Por quê? Porque eu escolhi entender que aquela mulher não era a igreja de Cristo. Que o pecado daquela pessoa não era a igreja de Cristo. E que Deus continuava amando e dando a sua vida pela igreja. Eu entendi que existem pessoas falhas dentro da igreja. Existem pessoas imperfeitas que vão nos magoar, que não vão nos dar apoio. E Paulo passou por isso também. Ninguém quis olhar para a cara dele. Ninguém quis aceitar ele. Ninguém deu apoio. Ele insistiu e disseram não. Então, qual é a segunda lição depois de entender sobre a ausência do reconhecimento e o que é que a gente faz com a ausência do reconhecimento? A gente tem que aceitar a realidade. O versículo 27, o seguinte, o 27 e o 28. Vamos continuar, diz assim. Então, Barnabé, fala comigo, Barnabé. Gente, olha bem para mim. Tem gente ruim, mas tem gente boa. Em todo lugar. Aprende essa máxima. Sempre vai ter um Barnabé. Tem alguém que vai botar o prato no chão pro gato comer e ver se você come. Mas tem um Barnabé que é gente boa. Verdade ou não? A gente não pode ignorar. O problema é que a gente só olha pro povo que botou o prato pro gato comer. A gente só olha para as pessoas que estão ridicularizando da gente. Olha o texto diz. Então Barnabé, tomando-o consigo, Paulo, levou-o aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E que este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Presta atenção, o verbo tomando-o consigo, no original, no grego, carrega uma ideia de algo, de alguém que pega alguma coisa com força. Olha bem para mim. Não foi assim, ei, vem cá. Não, ele pegou com força. Pegou com força.
A tradução é com intenção, com propósito. O que foi que Barnabé fez, gente? Presta atenção. Ele pegou Paulo com força, com intenção e com propósito. Assim, vem cá que eu vou te apresentar para esse pessoal que não quis te receber. Eu vou falar o que você fez. Eu vou falar que você é uma pessoa boa. Eu vou falar como você teve uma experiência com Deus no caminho de Damasco. Sabe o que foi que ele fez? Ele literalmente apresentou Paulo para os apóstolos e foi o fiador da transformação do apóstolo Paulo. Que coisa linda, gente. Barnabé foi o fiador de Paulo. Barnabé disse assim, ó, eu posso atestar que ele é um novo homem. Eu vim aqui para dar toda a minha credibilidade para ele. Eu quero que vocês aceitem esse homem. E Spurgeon disse assim, ó, Deus sempre levanta um Barnabé para aqueles que são chamados, mas não reconhecidos. Barnabé, ele não apenas não acreditou na transformação de Paulo, ele usou sua própria reputação para abrir caminho para Paulo. Olha que lindo que Spurgeon disse. Barnabé usou sua própria reputação para abrir um caminho para Paulo. Quem quer fazer isso hoje em dia? Difícil, né, gente? Coisa difícil é pegar uma pessoa que está com a reputação lá no pé, no chulé, e você que está com a reputação lá em cima dizer assim, venha, fique junto de mim para o que é bom meu passar para você. A gente tem que até respirar fundo. Porque o contrário é uma verdade para os dias de hoje. Todo mundo quer se juntar com quem tem uma boa reputação. Mas quem tem uma boa reputação não quer fazer isso, não. Mas Barnabé foi a pessoa que diz assim, ó, fica perto de mim. O que esse texto nos ensina? Que na vida, gente, a gente sempre vai precisar de ser transformado por Deus, mas de alguém no meio da caminhada que nos legitime. De alguém no meio da caminhada que nos apoie. De alguém que no meio da caminhada nos introduza, nos ajude, nos auxilie. A gente precisa ser um Barnabé na vida das outras pessoas. Sabe, quando a gente sentir, a igreja me feriu, porque é famoso as pessoas dizerem isso. A igreja me magoou. Pensa, foi alguém dentro da igreja, não foi a igreja. E da mesma maneira que isso acontece, Deus também levanta seus Barnabés. Deus levanta pessoas que dizem assim, vem cá que eu vou te apresentar todo mundo. É aquela pessoa, gente boa, que quando você está super constrangido na célula, ela começa a te apresentar um ao outro. Ela faz você entrar na roda de amizade. Ela te ajuda. Ela abre as portas para você. Ei, você tem sido um Barnabé na vida dos outros? Ou se você chega uma pessoa com uma reputação meio duvidosa, eu vou ficar longe para não pegar em mim. Não, nós somos Barnabés. A gente precisa chegar e introduzir. A gente precisa aceitar, amar. Eu amo que Paulo foi ferido por pessoas, mas foi curado por pessoas. Foi por meio de uma pessoa que ele foi apresentado aos apóstolos. Deus poderia ter feito sem uma pessoa? Poderia, mas ele usou uma pessoa para mostrar. A gente precisa de gente. Eu sempre digo, pessoas ferem, mas pessoas curam. Não desista das pessoas. Não generalize. Tem gente que é ruim mesmo, gente. Tem gente que só a misericórdia. Tem gente que o diabo olha para a pessoa e diz assim, rapaz, tu ganhou de mim. Tem gente que é maligno, tem gente que não precisa falar nada. Só o olhar dela destrói você. Você se sente nada. Tem gente que é malicioso nas palavras. Tem gente que fala mal falando bem. Já viu isso? Oxe, eu já passei várias vezes por isso. Aí eu te admiro tanto por isso, mas isso e aquilo é de um jeito camuflado. Mas o que é que a gente precisa entender? Ei, a gente precisa entender. Não foi a igreja que nos machucou, foi alguém dentro da igreja. E sempre vai ter um Barnabé. Você pode parar por um momento e lembrar de um Barnabé na sua vida? Sabe qual é a tendência? A gente sempre lembra da mulher do prato do gato. A gente sempre lembra quem fez o mal. Fica na memória fresca da gente. Quem olhou troncho pra gente, vocês sabem o que é troncho, né? Torto. Na tradução da maneira nordestina de falar. Quem falou que não deveria. Agora, e aquela pessoa que foi legal com você? Quer dizer que todo mundo foi ruim? Quer dizer que aqui na igreja, quando você chegou, não teve uma pessoa com um sorriso, com uma plaquinha, já, bem-vindo. Tu pensa que não cansa? Ficar uma meia hora, já, bem-vindo. Para você se sentir amado e aceito? Tá na hora de abrir essa cicatriz aí e deixar Jesus curar essa feridinha.
Está na hora de você se abrir, de amadurecer, de ser um Paulo, de não existir, de parar de ficar assim. Ai, eu queria ir para uma igreja perfeita. Pois então não vá não, porque se você for, você vai estragar a igreja. Por que você é a pessoa que vai estragar a igreja? Né? Se eu for para uma igreja perfeita, eu vou estragar a igreja. Porque eu sou processada. Você também não é, não? É. Não, eu tenho uma agonia desse povo que não gosta da igreja e tá assim, eu sirvo a Deus de casa. A igreja me feriu, eu não preciso da igreja para cultuar a Deus. Na igreja só tem um bando de hipócrita. Eu digo, pois seja bem-vindo. Então, cabe mais um. Não é? Cabe mais um, é verdade. Tem muito hipócrita aqui, está precisando de mais um. Venha fazer parte do time. Fale a verdade. Você não está querendo ser afiado. Você não está querendo aprender a ter domínio próprio. Você não está querendo aprender a perdoar. Você não está querendo aprender a amar. Que aqui a gente aprende. Verdade ou não? Aí ficar em casa é mais fácil, né? Na arquibancada, jogando pedra, falando que faz, que não faz. Sem botar a mão na massa. É muito bonitinho ver um lápis com a ponta bem perfeita. Não fez nada. Agora vê aquele que trabalhou o dia todo. Fica meio feioso. E às vezes acontece isso com a gente. Então, aprenda. Vai acontecer. Aceite a realidade. Mas que realidade também? Tem um Barnabé. Tem um Barnabé. Reconheça sua dor e se deixe ser curado. Tem gente que diz, não, eu vou deixar, o tempo cura. O tempo não cura ninguém, não. Só quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Deixa Deus curar você. Para de dizer assim, eu vou passar 2 anos. Não. O tempo não cura ninguém. Quem cura é o Senhor. E em último lugar, Paulo nos ensina a se permitir viver um novo ciclo. Aí o texto do fim da vida de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando um presente século e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só, ele está falando de várias pessoas, eu vou falar dessas pessoas. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Tem gente que diz assim, tem um Alexandre na minha vida. Tem na vida de todo mundo. Não fica achando que você é único. Olha aí Paulo dizendo. Olha o que Paulo disse. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Aí ele diz assim, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por meio de mim o evangelho fosse amplamente proclamado aos gentios. Ele diz assim, o Senhor me libertou da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me porá a salvo no seu reino celestial. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. A verdade, gente, é que Paulo já havia passado pelo treinamento intensivo em relação ao abandono. Paulo já estava calejado, preparado. Ele já tinha recebido as costas de muita gente. Ele já tinha recebido a falta de apoio de muita gente, a falta de reconhecimento de quem ele era, de muita gente. Ninguém acreditou nele, não acreditou no que ele fazia, não acreditou em quem ele era, não ajudou ele. Até que um homem bom chamado Barnabé pegou na mão e disse assim, tenha calma, eu vou lhe apresentar. Deu a reputação dele a Paulo, apresentou ele aos apóstolos e ele começou a viver um novo ciclo. Mas aqui ele começa no fim da vida a dizer assim, Demas me abandonou. Todo mundo tem um Demas na vida. Que é aquela pessoa que você amou, insistiu, discipulou, ensinou, treinou. Fez tudo por aquela pessoa. E ela disse assim, não quero ficar com você. Te abandonou. Não soube esperar talvez o tempo certo. Não quis ficar. A gente vai obrigar as pessoas a ficarem? Não. Todo mundo tem um Demas na vida. Paulo diz assim, Demas me abandonou. Ok. Mas vamos seguir? O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. O problema é que a gente fica sempre olhando para o Demas que foi embora e não percebe o Senhor que permaneceu ao nosso lado o tempo todo. A gente fica, Demas me abandonou, mas Deus não está do seu lado. O tempo todo, nunca te desamparou, nunca te deixou. Ele estava dizendo assim, Demas foi embora, ele amou o presente século. E quando ele fala, me desamparou, essa expressão no grego tem um peso muito mais forte do que a gente pensa.
Esse desamparo é abandonar alguém em extrema necessidade. Não é só ir embora. É ir embora na hora que a pessoa mais precisava. Na hora que ele estava mais fragilizado. Na hora que ele não tinha nada. Aí dói mais, gente. Dói mais quando a gente precisa muito da ajuda e a pessoa vira as costas e não ajuda. Dói mais. Eu posso dizer isso, eu vivi muitos momentos assim na minha vida. Quando minha filha estava morrendo, quem deveria estar do meu lado não estava. Abandonou. E sabe, olha, eu falo, vale a pena perseverar. Vale a pena esperar. Vale a pena silenciar. Vale a pena crescer para dentro. Porque eu me lembro de um episódio muito difícil que eu tive que esperar até o sepultamento. Eu tive que botar para um horário mais tarde. Para que pessoas estivessem ali. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Aquele que desiste na primeira oportunidade. Que abandona todos na primeira oportunidade. Paulo viveu dores, amarguras. Ficou sozinho. Em muitos momentos nós vamos ser deixados só. Ovelhas, pastores. Esses dias eu escrevi há umas semanas atrás um texto muito forte. Chamado Do Útero ao Túmulo. Alguém viu esse texto aqui? E eu falei sobre a dor que às vezes o pastor experimenta e que ninguém sabe. Até coloquei aqui para ler para vocês. Olha, os pastores, eles estão na vida de alguém do útero. Quando os pais compartilham a grata notícia de que um bebê está a caminho, ao túmulo, quando recebem uma ligação em plena madrugada de um familiar desesperado, dizendo que aquele ente tão amado não resistiu. Os pastores estão presentes em tempos de grandes celebrações e em tempos de mais profunda perda. Eles permanecem quando estão expostos às maiores alegrias das pessoas, mas também às feridas mais profundas das ovelhas. Mas os pastores precisam aceitar a dura realidade da não reciprocidade nesse sentido. Provavelmente contarão nos dedos de uma mão se existirem pessoas que estarão com ele em todos os momentos ao seu lado. Pelos motivos mais variados que vão desde as circunstâncias da vida, como uma mudança de país, um emprego novo, até as mais dolorosas traições de um membro considerado da família. O fato é, pastores olham ao redor e observam rostos diferentes ao longo da jornada. Pessoas que vêm e vão, que vêm e vão. Há um fluxo constante de pessoas que mudam a igreja, mas ninguém fala da dor que elas deixam a partir. Do espaço vazio que restou, da substituição inesperada, da saudade. Não só de um pastor para uma ovelha, mas também de um coração para o outro. E a gente precisa fazer o quê? Continuar. A gente precisa entender, pessoas podem nos ferir, mas a gente precisa deixar o Senhor mesmo fazer aquilo que Ele precisa fazer. A mim, a você, não cabe a vingança. Sabe, eu amo que Paulo disse assim, que isso não lhe seja cobrado. Ele está fazendo as palavras de Jesus, ele está dizendo, Pai, perdoa eles, eles nem sabem o que eles fazem. Senhor, não lhes impute esse pecado. Eu e você estamos dispostos a liberar os nossos devedores. Perdão, gente, não é só uma questão de maturidade espiritual, não. Perdão também é uma questão de comunhão com Deus. Outro dia eu conversei com uma pessoa que eu me assustei. Era um cristão, era mais do que um cristão, era uma pessoa que vive o evangelho há muitos anos. E ele dizia assim, por que em 2002, no mês tal, isso aconteceu? E por causa disso, meu coração fechou, por causa disso e tal. E ele falava com tanta amargura daquilo, de algo que tinha acontecido há mais de 20 anos atrás. E eu estava olhando para ele assim, chocada. Eu estava pensando, eu vou dizer o que a ele? Como é que ele é cristão e há 20 anos carrega esse peso nas costas dele? Como que ele é cristão e ainda não liberou essa pessoa? Como que ele é cristão e não deixou ir? Não dá para conceber, gente. Paulo disse assim, ó. Deus vai tratar com Alexandre Latoeiro. Quem vai retribuir é Deus. Ei, eu não preciso mostrar para os outros quem era Alexandre Latoeiro. Eu não tenho que ir na rede social falar mal de Alexandre Latoeiro.
Eu não tenho que falar mal, eu não tenho que dizer, eu não tenho que fazer. Quem vai vingar Alexandre Latoeiro é Deus. E precisa ser assim na nossa vida. Ele disse assim: Alexandre, o trabalhador de metal, me causou muitos danos. O Senhor vai retribuir. Deixe o Senhor retribuir. Pare de ruminar aquele mal que fizeram contra você. Seja livre. Seja livre. Já viu que fidelidade não é notícia? Fracasso é. Mas fidelidade não é. Seja a igreja que você quer ver. E por fim, não esqueçam. Vai ter Alexandres, vai ter Demas, mas vai ter Barnabés. E também vão ter Lucas. Veja, no fim da vida ele diz assim, ó, só Lucas está comigo. Sempre tem alguém que fica. Verdade ou não? Sempre tem alguém que abraça. Sempre tem alguém que entende. Sempre tem alguém que é cura no nosso coração. Não tem aquela pessoa que entende que naquele momento você não tem nada para dar, você só quer um abraço? Tem momentos na vida que é assim. Eu que sou pastora, é normal, acontece, já é a minha vida. É a minha vida, é a minha vocação. Em qualquer lugar que eu for, eu vou ou dar uma palavra de conforto para alguém. Eu vou fazer uma oração por uma pessoa, eu vou dar um abraço, eu vou tirar uma foto. Mas tem momentos que a gente tá precisando também desse abraço, viu? Tem momentos que a gente tá destruído, que a gente não tem nenhuma palavra para dizer para ninguém. Aí sempre tem alguém que diz assim, vem cá, vamos sair, vamos tomar só um café e conversar besteira. Porque o tempo todo, todos os meus assuntos são sempre muito sérios e muito profundos. Eu lido de traições, a drogas nos filhos. E se não tiver uma pessoa para dizer assim, vamos tomar um cafezinho ali, pastora, vamos no salão ali fazer um escorro para a gente deixar os pensamentos refrescarem? E a gente precisa ser assim, um na vida do outro. Aliviar as dores uns dos outros. A gente precisa ser Barnabé e Lucas. A gente precisa ser dos que ficam, dos que esperam, dos que perseveram. Ei, tem muita gente ruim? Tem. Mas também tem muita gente boa. Tem gente difícil? Tem. Mas tem gente que é cura. Então, vamos nos agarrar às pessoas que curam. Vamos abraçar as pessoas que curam. E vamos ser a igreja que Deus quer que a gente seja. Nos dias de Paulo, ser cristão era bem mais difícil do que hoje, gente. Ser cristão era ser perseguido, maltratado, injuriado e até mesmo morto. Ser cristão, você apanhava. Hoje em dia, ser cristão, ai, que lindo, eu também sou. Naquela época não era assim, não. Mas Paulo desistiu da igreja? Não. Ele desistiu do chamado? Não. Vai enfrentar a dor? Vai. A dor faz parte. Quando eu estava na faculdade, eu fiz ciências sociais, que é sociologia, antropologia e ciência política. Apesar de gostar mais de ciência política e de sociologia, e eu escolhia muito essas cadeiras, eu tinha que pagar cadeiras de antropologia. E antropologia é uma matéria que a gente estuda o rito de passagem. E depois de alguns anos, eu brinco com o Arthur. Eu falo assim, ó, o rito de passagem do líder é a dor. Se você quer ser líder, vai ter que ser tolerante à dor. Vai ter que aprender. Ei, se você quer viver no mundo, vai ter que ser tolerante à dor. A gente vai sofrer, é verdade ou não? Vai passar aflições. Jesus não enganou a gente. Ele disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas ele disse assim, não fique amargo não. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Muitas pessoas abandonam Jesus, abandonam a fé por muito menos. Paulo estava lá sendo chicoteado, preso, maltratado. E disse, eu estou aqui firme, por amor à igreja. Tem gente que deixa Jesus por tão pouco. Por nada. Por uma cara fechada de uma pessoa. Quer dizer que tu nunca fizesse uma cara fechada na tua vida? Abençoado de Cristo. Quer dizer que você nunca teve um dia mau? Todo mundo tem um momento mau. Por que a gente não permite os outros também terem os seus? Verdade ou não? Não deixe Jesus por causa de uma pessoa. Não abandone Cristo por causa do erro de alguém. Foi Jesus que morreu na cruz por você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele continua te amando. Ele continua insistindo em você. Ele continua acreditando em você. Isso é ser igreja de Cristo. A gente tem que fugir de uma religião sem coração, sem compromisso, sem renúncia. Isso não é igreja. Isso é estabelecimento. Entrou na igreja, vai ter que renunciar. Primeiro, o seu horário para chegar na hora do culto. Se tivesse uma reunião importante que valesse milhões de dólares, você não chegava atrasada. Mas às vezes, por causa de uma besteira, chega atrasada na igreja. O que é isso? Cadê a renúncia aqui também?
Nossos voluntários aqui estão de parabéns, era para a gente bater palma para eles todos os dias. Por quê? Porque ainda somos uma igreja que não tem a quantidade suficiente de voluntários. E às vezes eles têm que servir todos os cultos. Verdade ou não? Olha aí, ó, tá em pé. 50 milhões de crachás, ó, de bottoms. Porque tem que trabalhar em vários ministérios. Por quê? Porque ainda não temos pessoas suficientes. Porque tem gente que quer ser igreja sentado. Sem renúncia. Ou vamos olhar para a vida de Paulo. Paulo é um grande exemplo. Eu renunciei, você renunciou, todos nós estamos renunciando. Spurgeon dizia que todo aquele que se recusa a servir na igreja de Cristo, que se recusa a edificar, que se recusa a contribuir, não passa de um zangão na colmeia. Uau! É forte isso, né? Mas é verdade. O pastor Douglas pregou no primeiro domingo do mês uma palavra que eu vou assistir ela umas 10 vezes. Está no YouTube da Igreja do Amor de Orlando. Gente, e ele falou para mim de um livro chamado Relacionamento de Aliança, que ele baseou muito para ministração. Na hora eu disse, quero esse livro. Aí pedi para minha irmã comprar no Brasil, ela está vindo agora dia 4, eu digo, traz. Mas, gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma fominha. Hoje eu estendi um pouco o tempo. Vocês me perdoam? É que me deu uma empolgação? Vocês estão comigo aqui? Mas ainda, meu Deus, vocês me dão mais 5 minutos? Vamos lá, 5 dela. Tô brincando. Olha bem, relacionamento e aliança. E aí minha irmã estava trazendo o livro, eu querendo ler o livro, não tinha o livro aqui. O pastor Xande da nossa igreja de Paulista já tinha comprado, já tinha lido. Aí eu fico, pastor Xande, fica mandando aí para mim. Vai mandando aí o que ele está falando. Vai mandando as melhores partes. E uma coisa que ele falou comigo, que eu fiquei muito impressionada. Ele fala assim, ó, quando você está na igreja local, você tem que ter um relacionamento de aliança com sua igreja local. Ou seja, você tem que participar. Participar é um relacionamento de aliança. Para ter gente no culto. Coisa ruim a pessoa vir e só ter 2 pessoas. Colabore com sua presença. Mas não colabore só com sua presença, não. Colabore com seus recursos. Colabore com sua fidelidade. Colabore com o seu coração íntegro. De alguém que é maduro, que não precisa falar de um, de outro.